pastores, seminaristas e crentes que vieram ao seminário online Shincheonji testemunham sobre o significado das parábolas O Segredo do Céu. É realmente um prazer conhecê-los. Sou Kim Kyu-sun, seu moderador. Da última vez, ouvimos o verdadeiro significado da parábola do noivo, noiva, viúva e órfão, através do instrutor da tribo de Bartolomeu. A razão pela qual Shincheonji, a Igreja de Jesus, pode testemunhar o significado e a verdadeira realidade das parábolas é porque, primeiro, o tempo prometido chegou e todas as parábolas foram abertas. E porque existe um pastor prometido que viu e ouviu, ao lado de Jesus, todos os segredos ocultos do reino dos céus. Espero que hoje seja um tempo para obter iluminação valiosa, confirmando o significado das parábolas e a realidade da palavra, que são as chaves dos segredos do céu. Então, vamos orar com o mesmo coração. Santíssimo Deus Pai, que é cheio de amor e a quem somos gratos. Agradecemos sinceramente pela graça que nos conduziu até hoje, com a vida e a palavra. Por favor, guie seus preciosos filhos da fé que vieram ao seminário online de Shincheonji, testemunhos sobre o significado das parábolas O Segredo do Céu, para que possam ser preenchidos com a palavra e a graça. 2000 anos atrás, Jesus estabeleceu a nova aliança por meio de seu sangue, e hoje é o tempo em que essa preciosa nova aliança é cumprida. Neste tempo precioso, Jesus enviou seu advogado, o presidente de Shincheonji, e o fez testemunhar tudo o que viu e ouviu para os crentes da aldeia global que esperam pelo reino dos céus. E também fez testemunhar todas as profecias e cumprimento do Apocalipse, a nova aliança de Deus, com os 12 líderes das tribos, para que os MOUs pudessem ser assinados com os pastores de todo o mundo. E agora, os instrutores do centro, que aprenderam do pastor prometido e dos 12 líderes das tribos, estão testemunhando claramente as parábolas dos segredos do céu e seus verdadeiros significados. Então, por favor, ajude cada crente precioso que espera pelo céu a perceber a palavra que o Senhor nos dá. Oramos especialmente para que o Senhor lidere tudo hoje, para que aquele que prega a palavra, bem como aqueles que a recebem, entendam a palavra de Deus e se tornem um pela graça. Acreditamos que o Senhor governará este seminário desde o início até o fim e nos conduzirá ao deslumbrante desenvolvimento da fé. Oramos em nome de Jesus, que expiou nossos pecados. Amém. Agora, ouviremos o testemunho das parábolas e as realidades. Hoje será testemunhado as palavras da lição 20, a parábola da guerra entre Jerusalém e a Babilônia. Espero que abram os seus corações e obtenham uma iluminação valiosa quando ouvirem a palavra. Vamos receber o instrutor Kim Simão, da tribo de Mateus, que vai entregar a mensagem hoje. Pastores, seminaristas e crentes de todo o mundo que desejam o céu. Olá, prazer em conhecê-los. Eu sou Kim Simão, um instrutor do centro que aprendeu a palavra da revelação do líder da tribo de Mateus, entre as 12 tribos de Shincheonji. Nosso líder da tribo aprendeu do presidente de Shincheonji, Imandi. Muito obrigado por participarem do seminário online de Shincheonji hoje, o testemunho sobre o significado das parábolas, o segredo do céu. Esta palavra da Bíblia é um mapa do céu, no qual está registrado o caminho para o céu. Somos de diferentes etnias, nacionalidades e denominações, mas somos crentes que esperam pelo céu com a mesma palavra de Deus. Então, espero que hoje seja um tempo precioso para derrubar os muros das denominações, para entender as parábolas e as realidades do segredo do céu e alcançar a nossa esperança.
Então, vamos compartilhar a palavra de hoje. O título da palestra é Lição Elementar 20, a parábola da guerra entre Jerusalém e a Babilônia. Como vocês entendiam sobre as guerras registradas na Bíblia? As guerras na Bíblia não são apenas guerras físicas das quais estamos bem cientes, mas também espirituais que emprestaram as características da guerra física. Tenho certeza que os pastores sabem bem sobre isso. No entanto, eu agradeceria se vocês pudessem ouvir o que eu vou explicar hoje e selá-los em seus corações. Na Bíblia, houve guerras entre a Jerusalém e a Babilônia físicas na história, e também guerras entre a Jerusalém e a Babilônia espirituais que são comparadas às guerras físicas. Primeiro, deixa-me dizer a resposta das parábolas que vocês irão ouvir hoje. Já que falaremos sobre a parábola da guerra entre Jerusalém e a Babilônia, vamos olhar para esses três tópicos principais. A resposta para a parábola de Jerusalém é a denominação do povo escolhido de Deus. E a resposta para a parábola da Babilônia é a denominação gentia dos demônios. A resposta para a parábola da guerra entre essas duas denominações é a guerra espiritual de doutrinas. Agora, vamos descobrir o porquê das respostas às parábolas, pesquisando juntos a Bíblia. Deixe-me explicar as respostas para as parábolas. Primeiro, a parábola de Jerusalém é a denominação do povo escolhido de Deus. Vamos ler as palavras do texto que contém esta parábola. Lucas 21, versículos 20 a 21. Quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem na cidade saiam, e os que estiverem no campo não entrem na cidade. Você leu bem. As palavras de Lucas capítulo 21 são as profecias dos 4 evangelhos escritos sobre a segunda vinda do Senhor. Diz que na segunda vinda do Senhor, se virem Jerusalém rodeada de exércitos, deve saber que sua destruição está próxima e devem fugir para os montes. Há um tempo em que a palavra da profecia certamente se cumprirá e aparecerá. Então, qual é a razão de nos contar sobre isso com antecedência? Foi revelado com antecedência para que, quando essa palavra se cumprir, todos possam fugir para os montes. Então, essa palavra só se aplica àqueles que vivem na Jerusalém física? Não, não é. A Jerusalém figurativa do texto é a Jerusalém espiritual, e nós que estamos vivendo na segunda vinda do Senhor, devemos saber exatamente onde está a Jerusalém espiritual cativa e o monte para o qual devemos fugir. A primeira coisa a saber é que os nomes de países, lugares e pessoas que aparecem nos livros de profecia foram registrados em parábolas comparadas com seu contexto histórico. Por exemplo, Apocalipse, que é um livro de profecia representativo do Novo Testamento, no capítulo 11, aparece um lugar chamado a Grande Cidade, onde as 2 testemunhas de Jesus foram mortas nos últimos dias. E diz que, espiritualmente, ela é como Sodoma, como o Egito e como o Gólgota, onde Jesus foi crucificado. Sodoma, Egito e Gólgota estão bem distantes um de outro geograficamente. Como esta grande cidade poderia ser Sodoma, Egito e Gólgota ao mesmo tempo? Significa, do ponto de vista espiritual, tomando emprestado o plano de fundo histórico, que esse lugar era como a corrupta Sodoma e como o Egito, onde Moisés e Arão lutaram contra o faraó para trazer fora o povo de Deus, e também como o lugar onde Jesus morreu sem culpa na cruz. Portanto, saiba
que os nomes de países e lugares nas profecias têm um significado espiritual que compara o contexto histórico, e precisamos perceber a realidade das parábolas quando as profecias do Novo Testamento forem cumpridas. Sobre a Jerusalém, há uma Jerusalém física e uma Jerusalém espiritual que emprestou a história de Jerusalém. A Jerusalém física na história do Antigo Testamento era o reino e a cidade do povo escolhido nessa terra, onde Deus estava com eles. O reino do povo que foi escolhido por Deus era a Jerusalém. Em Jeremias 3, versículo 17, diz: naquela época chamarão Jerusalém o trono do Senhor. Isso não se refere simplesmente ao nome de um lugar físico, mas que tomou o nome do lugar físico para indicar que onde quer que Deus esteja, se torna Jerusalém. Por isso, o reino do céu no mundo espiritual é figurado como a cidade santa, Jerusalém, em Apocalipse 21, versículo 10. Nos tempos do Antigo Testamento, a Jerusalém física traiu, adorou deuses gentios e se rebelou contra Deus. Assim, Deus se afastou deles. Neste momento, Deus profetizou em Jeremias 3, versículo 14, que ele tomaria um da cidade e dois do clã e os chamariam a Sião para serem guiados com sabedoria e entendimento. Vai chegar a hora em que Deus, que havia deixado a Jerusalém física, vai reunir o seu povo para estar com eles. Então, naquela hora, esse lugar onde Deus está será chamada de Jerusalém. Além disso, em Zacarias 8, versículo 3, é dito que o lugar onde Deus retorna é Sião e Jerusalém. E como a palavra da verdade sai de Jerusalém, porque Deus está com eles, é dito que Jerusalém se tornará a cidade da verdade. Portanto, a Jerusalém espiritual é o lugar onde Deus está, o lugar onde sai a palavra da verdade. A parábola de Jerusalém não é simplesmente um nome de lugar físico, mas uma denominação do povo escolhido que pertence a Deus, comparado ao físico. A seguir, explicarei a resposta à parábola da Babilônia. A parábola da Babilônia, ao contrário de Jerusalém, refere-se à denominação gentia de demônios que pertencem a Satanás. Vamos ler Apocalipse 17, versículo 5, a parábola sobre a Babilônia. Em sua testa havia esta inscrição: Mistério, Babilônia Grande, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Em Apocalipse 17, vemos uma mulher, uma grande prostituta, montada sobre a besta com 7 cabeças e 10 chifres. E o nome Babilônia estava escrito em sua testa, e que era um mistério. Não é uma besta muito estranha? No entanto, acredito que você já entenderá, através desse seminário, que não vai parecer uma besta bizarra como essa, mas que eles são os que se opõem, pertencem ao diabo, à organização dos destruidores. Mas, por que a palavra Babilônia está escrita na testa da prostituta? Pois, eles são a denominação gentia de demônios, a organização dos destruidores com Satanás. Então, vamos olhar para o pano de fundo físico do porquê ela foi comparada à Babilônia. A nação da Babilônia é uma nação representativa gentia que destruiu a Jerusalém, a nação do povo escolhido na história do Antigo Testamento. Como nas palavras de 1 Reis, capítulo 11, porque o rei Salomão pecou, a nação de Israel, que estava com Deus, foram tomadas as 11 tribos para a nação gentia, deixando apenas a tribo de Judá. Porque Salomão traiu a Deus e adorou deuses gentios, a nação foi dividida em sul e norte. O sul centrado a tribo de Judá, com Jerusalém como capital, e o norte, onde o resto das tribos estavam reunidas na zona norte. Depois disso, o norte de Israel foi destruído pela nação gentia Assíria, deixando apenas a tribo de Judá. Mas, até mesmo o restante de Judá e Jerusalém
acabaram sendo engolidos pelos gentios. Está bem explicado no livro de Isaías, capítulo 1. Portanto, se você o ler, poderá entendê-lo bem. Porque o povo escolhido de Deus se corrompeu e traiu a Deus, como em 1 Reis, capítulo 11. Jerusalém, na história, foi destruída pela Babilônia gentia de uma maneira miserável e terrível. Por outro lado, Isaías capítulo 1 é uma visão sobre Judá e Jerusalém. E de acordo com essa visão, que é a profecia do Antigo Testamento, Jesus veio do norte de Israel para o sul de Judá e pregou as palavras da primeira vinda, como visto em João capítulo 8. Além disso, Babilônia aparece no livro do Apocalipse, a profecia da segunda vinda. Vamos ler Apocalipse 18, versículo 2. E ele bradou com voz poderosa: Caiu, caiu a grande Babilônia. Ela se tornou habitação de demônios e antro de todo espírito imundo, antro de toda ave impura e detestável. O livro do Apocalipse é a profecia do tempo da segunda vinda do Senhor. Não vai reaparecer a Babilônia do passado, que já passou e desapareceu, né? Assim como ela destruiu a Jerusalém, o povo de Deus na história, diz que no tempo do cumprimento do Apocalipse, ela é a habitação de demônios, que faz cair o povo escolhido de Deus e todas as nações. Portanto, a Babilônia figurativa na Bíblia é a denominação gentia de demônios que pertence a Satanás e tomou emprestado o nome do lugar físico na história. Resumindo, no mundo espiritual existem dois reinos, o mundo de Deus e o mundo de Satanás. Como o Espírito usa a carne para trabalhar, haverá a divisão entre o povo escolhido com Deus e os gentios com Satanás aqui na terra. A nação e o povo escolhido de Deus com Deus é chamado de Jerusalém, Israel, Judá e Sião. E a nação dos demônios gentios, que pertence a Satanás, é comparado à Babilônia, Egito e Assíria. A seguir, explicarei a guerra entre essas duas nações. A guerra é uma luta entre duas nações, e a guerra figurativa na Bíblia é uma luta espiritual de doutrinas. Vamos ler a parábola de Mateus 24, versículos 6 a 8. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. O Evangelho de Mateus é um conteúdo registrado por Mateus, um dos 12 discípulos de Jesus, que viu e ouviu de Jesus cerca de 2000 anos atrás. Especialmente em Mateus 24, versículo 3, os discípulos de Jesus fizeram perguntas a Jesus sobre o sinal da vinda do Senhor e o fim dos tempos. E essas são as palavras da profecia que Jesus deu sobre a segunda vinda do Senhor e os sinais do fim dos tempos. No versículo 7 que você leu, Jesus profetizou que, como sinal da segunda vinda do Senhor, nação se levantará contra nação e o reino contra o reino. Que nação se levantará contra qual nação? Elas não são nações do mundo. Podemos saber isso através do livro de Apocalipse, que profetizou sobre o tempo da segunda vinda do Senhor, como em Mateus capítulo 24. A guerra em Mateus 24 ocorre no mesmo local da guerra em Apocalipse 13. Em Apocalipse 13, há uma luta entre o povo escolhido que pertence a Deus e a Babilônia, que é a besta com 7 cabeças e 10 chifres. Portanto, essa guerra é uma guerra entre Jerusalém, a denominação do povo escolhido de Deus, e a Babilônia, a denominação gentia dos demônios. Se dissermos que essa guerra é uma guerra física, aqui há algo que precisamos pensar. A guerra só ocorre no tempo da segunda vinda do Senhor? Então, antes da segunda vinda,
Era um mundo pacífico, sem guerras? Como sabemos bem, guerras e conflitos nunca pararam nesse mundo desde o início da história da humanidade. Então, se interpretarmos a guerra e um sinal da segunda vinda como uma guerra física, quando será o padrão dos últimos dias? É por isso que as guerras físicas não podem ser consideradas como sinal da segunda vinda do Senhor. O que vocês acham? Vou testemunhar a resposta à guerra figurativa baseada na Bíblia. Primeiro, a guerra é uma luta entre duas nações. Elas lutam por seus próprios propósitos, porque os dois têm diferentes afiliações, ideologias e ideias, e isto é a guerra. O resultado é se você ganhou ou perdeu, ou seja, é dividido em vencedores e derrotados. O vencedor da guerra leva tudo, e o derrotado perde tudo. Na história do Antigo Testamento, realmente houve uma guerra física entre Jerusalém e a Babilônia. Esta guerra física foi uma guerra real, travada com armas físicas, como arcos, espadas e lanças reais. Porque Jerusalém foi derrotada naquela batalha, eles foram capturados pela Babilônia e serviram como escravos por 70 anos. A Jerusalém e a Babilônia físicas travaram uma guerra física dessa maneira, mas a Jerusalém e a Babilônia espirituais estarão engajados em uma guerra espiritual, isto é, uma batalha feroz de doutrinas. Vejamos Efésios capítulo 6, versículos 11 a 12 e versículo 17 sobre a guerra espiritual. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Como vocês acabaram de ler, esta guerra não é contra carne e sangue, mas é contra as forças espirituais do mal. Então, vocês podem ver claramente que é uma guerra espiritual contra Satanás e o diabo. Quanto à arma, disse para usar o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, no versículo 17. Então, creio que vocês vão entender que a arma da guerra espiritual não é a arma do mundo, mas a palavra de Deus. Em 2 Coríntios 10, versículos 3 a 6, é dito que as armas com as quais lutamos não são carnais, e é dito que destruímos argumentos e os tornamos obedientes a Cristo. Assim, a arma para lutar é a palavra da verdade de Deus. Existem dois reinos no mundo espiritual e na terra são divididos em denominação do povo escolhido de Deus e a denominação gentia de Satanás, o diabo. Comparou a Jerusalém e Babilônia com o contexto histórico que esses dois mundos estão em guerra. Como eles lutam? O verdadeiro pastor de Deus com a verdade. E o falso pastor de Satanás com o falso ensino, as mentiras. É uma guerra espiritual de doutrinas. Então, espero que todos vocês que ouvem essas palavras usem essa espada do Espírito Santo, a palavra da verdade de Deus, como uma arma e vença a guerra contra Satanás juntos. Não disse em Lucas 21, versículos 20 a 21, quando virem Jerusalém rodeada de exércitos na segunda vinda do Senhor, fujam para o monte? Também, em Mateus 24, versículos 15 a 16, ele disse que quem lê o livro de Daniel vai entender, e que quando vir a abominação da desolação no lugar santo, deve fugir para os montes. Isso significa que Jerusalém será levada cativa por Babilônia, a destruidora. Em Daniel, capítulo 12,
Somos instruídos a manter essas palavras até o tempo do fim, porque Jerusalém e Babilônia lutarão nos últimos dias. Ele disse para escondê-las até então. Então, vamos olhar para a realidade dessa guerra na segunda vinda. No cumprimento do livro do Apocalipse, na segunda vinda do Senhor, haverá duas batalhas entre o reino de Deus e o reino de Satanás. Deixe-me falar sobre a primeira batalha da guerra espiritual na segunda vinda. Quando Apocalipse 1, versículo 20 for cumprido, aparecerá 7 estrelas, 7 mensageiros que preparam o caminho, e o tabernáculo dos 7 candelabros de ouro, onde eles trabalham, assim como João Batista, no tempo da primeira vinda. Sobre esse tabernáculo dos 7 candelabros de ouro, onde estão as 7 estrelas? Onde estão as estrelas? Sim, eles estão no céu. É por isso que em Apocalipse 13, versículo 6, chamou esse tabernáculo de céu. Assim, o tabernáculo do céu. Assim, o tabernáculo dos 7 candelabros de ouro, onde estão os 7 mensageiros no momento do cumprimento do Apocalipse, esse tabernáculo do céu é o reino espiritual do povo escolhido, a Jerusalém. Acredito que agora vocês entendem claramente que não é a Jerusalém física no Oriente Médio, mas os 7 mensageiros do tabernáculo dos 7 candelabros de ouro que preparavam o caminho do Senhor abandonaram seu primeiro amor, Jesus, e traíram a aliança com Deus, como visto em Apocalipse capítulos 2 e 3. E esse tabernáculo do céu é destruído pela besta da Babilônia em Apocalipse por causa da apostasia. Vejamos Apocalipse 13, versículos 6 a 7. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e seu tabernáculo, os que habitam nos céus. Foi-lhe dado o poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Se observarmos as palavras de Apocalipse 13, uma besta com 7 cabeças e 10 chifres sai do mar. É a besta que vimos antes, né? Vemos essa besta destruir o tabernáculo dos 7 candelabros de ouro que traíram. Na primeira batalha de Apocalipse, o tabernáculo do povo escolhido, onde estavam os 7 mensageiros, foi derrotado. O destruidor, a besta da Babilônia, foi vitorioso. A realidade de Jerusalém destruída, profetizada em Lucas 21, o tabernáculo do povo escolhido que traiu. E a besta da Babilônia é a realidade do exército gentio que os captura. Por isso, que na parábola de Apocalipse 17, versículo 5, o nome da prostituta que estava montada na besta com 7 cabeças e 10 chifres tinha o nome Babilônia escrito em sua testa, né? É porque a prostituta e a besta são a organização dos destruidores que destruirão a Jerusalém, o tabernáculo do povo escolhido de Deus, no tempo da segunda vinda. Também, em Apocalipse 18, é dito que todas as nações caíram pelo vinho da prostituição da Babilônia. A Jerusalém espiritual com Deus foi destruída pela apostasia e pela Babilônia espiritual, o reino de Satanás. E todas as nações foram capturadas pela Babilônia e caíram no controle de Satanás. Mas não deve terminar assim, não é? Assim como Jesus lutou e venceu com a verdade na primeira vinda e restaurou a nova Jerusalém, no cumprimento do Apocalipse, tem que haver uma obra de luta e vitória sobre a Babilônia, a destruidora. E uma nova Jerusalém com Deus deve ser criada. Assim, a segunda batalha espiritual na segunda vinda pode ser encontrada em Apocalipse 12. Aparece o vencedor e seus irmãos que lutaram e venceram os destruidores, a besta da Babilônia. Ao vencer a guerra contra a Babilônia, o reino dos demônios que está com o dragão, eles restauram o reino de Deus e criam um reino eterno, que é a Jerusalém recriada.
Assim como em Apocalipse 12, versículo 11, eles lutaram e venceram até o ponto da morte com o sangue do Cordeiro, as palavras de Jesus e as palavras do seu testemunho. Eles são os verdadeiros crentes que deram suas vidas pela obra de Deus. E o reino de Deus, estabelecido por meio desses vencedores, será o templo do tabernáculo do testemunho em Apocalipse capítulo 15. Eu creio que este lugar se tornará o novo reino de Deus, onde todas as nações virão adorar a Deus, no tempo do cumprimento de Apocalipse. E há uma guerra na qual os vencedores de Apocalipse 12 vão julgar os traidores e os destruidores. Esses vencedores do Apocalipse 12 se tornam as taças da ira de Deus em Apocalipse 15. Em Apocalipse 16, eles derramam as taças da Babilônia e lutam e vencem as duas entidades, os traidores e os destruidores. Então, no cumprimento do Apocalipse, devemos encontrar o vencedor prometido na Bíblia e encontrar a Jerusalém recém-criada e restaurada através dele. Se olharmos para uma imagem, a realidade da guerra na segunda vinda, apareceu o tabernáculo das 7 estrelas e 7 candelabros de ouro que preparavam o caminho. Esta é a Jerusalém espiritual. No entanto, por causa de sua apostasia, Deus partiu e o destruidor, a besta da Babilônia, entrou. Desta forma, na primeira batalha, Jerusalém, o mundo anterior que traiu, foi derrotada e a Babilônia foi vitoriosa. E, finalmente, o mensageiro escolhido por Jesus, que viu e ouviu tudo na cena do evento, lutou até a morte contra o grupo de destruidores e os venceu, com o sangue do Cordeiro e a palavra do testemunho. Esta é a segunda batalha na guerra da segunda vinda. Assim, na segunda batalha, a organização da Babilônia, os destruidores, são derrotados. E o mensageiro de Jesus, que está com Deus e Jesus, é vitorioso. Onde eu pertenço? Pertenço a esta Jerusalém traidora do mundo anterior? Pertenço à Babilônia, o reino de Satanás, onde todas as nações caíram? Ou será que pertenço à Nova Jerusalém, o novo reino de Deus, onde Deus está? Devemos pensar sobre isso. Para onde devemos fugir quando Jerusalém for sitiada e destruída pela Babilônia? Não deveríamos fugir para os montes? Ou seja, o Monte Sião, criado pelo vencedor, é a Nova Jerusalém, um lugar de salvação como a Arca de Noé, que tinha que entrar para ser salvo no tempo de Noé. Então, na segunda vinda, se você é um crente, para onde você deve ir depois de conhecer sobre essa guerra e 3 organizações? Isso mesmo. Creio que precisamos encontrar esse vencedor e as 12 tribos do Monte Sião. Este é o lugar da salvação prometido no Novo Testamento, o monte para onde fugir, o Monte Sião de Apocalipse 14, as 12 tribos do novo reino de Deus em Apocalipse 7, o templo do tabernáculo do testemunho em Apocalipse 15, e é o novo céu e a nova terra, onde a cidade santa, Nova Jerusalém do mundo espiritual, virá em Apocalipse capítulo 21. O único lugar criado de acordo com a Bíblia no mundo são as 12 tribos de Xintiandi, no Monte Sião, onde Deus está junto nessa terra. E as 12 tribos são o reino de Deus, a Jerusalém. E Jesus, que foi preparar um lugar em João 14, voltará aqui. E a cidade santa, Nova Jerusalém, do reino espiritual, descerá as 12 tribos de Xintiandi, Monte Sião, nessa terra. Desta forma, porque é feita assim na terra como no céu, o reino virá. Espero que todos possamos receber as bênçãos prometidas do Apocalipse 21, versículo 4, que diz que não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor.
Espero que possamos nos tornar uma família que alcance o céu e a vida eterna, mantendo essa palavra de esperança em nossos corações e amando uns aos outros. Darei a conclusão da parábola da guerra entre Jerusalém e Babilônia que compartilhamos hoje. A parábola de Jerusalém é a denominação do povo escolhido de Deus. E a parábola da Babilônia é a denominação gentia dos demônios. E a guerra espiritual é uma guerra de doutrinas. Na segunda vinda do Senhor, há a primeira e a segunda batalha da guerra espiritual. Quando houver a guerra espiritual no tempo de Apocalipse, devemos encontrar o vencedor prometido que venceu a guerra contra o grupo de Satanás. E juntos, vencer Satanás para que possamos nos tornar o reino do povo escolhido de Deus. Caros pastores, seminaristas e membros da igreja, ouviram bem a mensagem de hoje? Eu acredito que foi um tempo para perceber os preciosos segredos do céu. A razão pela qual testemunhamos claramente essas parábolas, como Jesus prometeu, é porque a realidade das parábolas foram reveladas como você ouviu hoje. Eu oro para que recebam o testemunho das parábolas e suas realidades para receberem juntos as bênçãos do céu. Na próxima lição, outro instrutor das 12 tribos de Xintiandi testemunhará muito claramente sobre as parábolas do céu, terra, sol, lua e as estrelas. Eu espero que você participe da próxima aula para receber o segredo do céu que Deus revelou. Estamos agora no meio da última batalha feroz. Vamos nos tornar um como pertencentes a Deus, na verdade, e vençamos a guerra contra Satanás. Somos um em Deus e em Jesus. We are one. Vamos orar. Deus Pai, a quem somos gratos e agradecidos, damos-te graça por abrir o segredo do céu com clareza e nos permitir conhecê-los. Senhor, concedeu o segredo do reino dos céus a muitos pastores, seminaristas e santos que vieram ouvir esta mensagem. Por favor, ajude-nos a gravar a palavra em nossos corações, para que todos possamos receber as bênçãos do céu. Mesmo em situações difíceis, eles estão avançando, confiando na palavra. Então, por favor, dê a eles um coração para entender e também permita que todos nós recebamos as bênçãos que o Senhor está nos dando. Todas essas coisas, oramos em nome de Jesus, que nos ama. Amém. Obrigado a todos que ouviram. Ele nos disse que o sol no céu escurecerá, a lua não dará a sua luz e as estrelas cairão do céu. E disse que depois disso, Jesus virá e reunirá os seus eleitos dos 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. Mas se o mundo desapareceu e não há mais terra, então onde estariam seus eleitos? Espero que ninguém entre no primeiro céu e primeira terra que será julgado e terminado, e sim no novo céu e nova terra para se tornarem filhos do reino do céu. Sim, como vimos no vídeo, da próxima vez será realizado o seminário sobre as parábolas do céu, terra, sol, lua e as estrelas. O horário será o mesmo de hoje, às 10 horas. Espero que vocês participem da próxima vez e vocês e eu nos tornemos qualificados para entrar no reino dos céus que esperamos. O seminário online de Xintiandi, Testemunhos sobre o significado das parábolas O Segredo do Céu, está sendo transmitido simultaneamente em 24 idiomas ao redor do mundo através do canal oficial do YouTube de Xintiandi, a Igreja de Jesus. Além disso, através do seminário de Apocalipse, Testemunhos sobre Profecia e Cumprimento do Apocalipse, a Nova Aliança de Deus, que foi realizado até dezembro passado, muitos pastores e denominações ao redor do mundo
mostraram grande interesse na palavra e estão assinando MOUs e se tornando um com Xintiandi, a Igreja de Jesus. Além da mensagem que vocês ouviram hoje, se vocês tiverem alguma dúvida ou pergunta sobre Xintiandi, a Igreja de Jesus e suas doutrinas, entre em contato com o número representativo de cada tribo mostrado na tela. Teremos prazer em orientá-los em detalhes. Agora, vamos concluir todos os procedimentos do seminário online de Xintiandi com a oração que o Senhor nos ensinou. Vamos orar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, para todo sempre. Amém. Muito obrigada a todos que se juntaram a nós.